Olá, sejam bem-vindos! A partir de agora tem mais um episódio do nosso podcast Núcleo e Você. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante. Você conhece cooperativas de transporte? Se não conhece, hoje nós iremos falar sobre elas. Falar sobre a importância desse transporte coletivo, do modo cooperativo. Tudo isso nesse episódio. Antes, eu te lembro, você pode seguir o nosso canal, saber de todas as informações completinhas e seguir também as nossas redes sociais. Vai lá, clica no botão, se inscreve no canal e saiba todas as informações que estamos preparando aí para os próximos episódios. E nesse episódio, a gente vai receber a presidente da Coopertalze, a Karina, que vai falar um pouco sobre o trabalho que a cooperativa vem realizando aqui no estado. Tudo isso a partir de agora no nosso podcast Núcleo e Você. Vamos lá? Olá, pessoal! É isso mesmo, a gente vai falar hoje sobre cooperativas de transporte. Eu já falei no início que as cooperativas de transporte elas são muito importantes, principalmente aqui no estado de Sergipe. A gente vai conhecer um pouco sobre esse ramo que é tão importante e trabalha tanto a nossa mobilidade, né? Para isso, eu vou te dar só um parecer do que está acontecendo aqui no nosso estado, ó. Hoje nós vamos trabalhar o tema Inovação sobre Rodas, o futuro do transporte cooperativo. O cooperativismo de transporte ele é um dos ramos que mais representam, na prática, o verdadeiro sentido de união, trabalho coletivo e também compromisso com a comunidade. Por meio dessas cooperativas, milhares de motoristas em todo o Brasil encontram uma forma justa e também solidária, né, de exercer sua profissão, compartilhando aí responsabilidades, benefícios e oferecendo à população um serviço essencial, que é o deslocamento diário, né, que move pessoas, sonhos e também oportunidades. Para isso, aqui em Sergipe, foi criada uma cooperativa que desempenha esse papel tão fundamental para a nossa mobilidade urbana, que é a Coopertalze, a Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros do estado de Sergipe. Ao longo aí da sua trajetória, a Coopertalze consolidou-se como uma referência em organização, credibilidade e também representatividade. Então, mais do que transportar pessoas, a cooperativa está levando aí consigo histórias, valores, compromisso e também desenvolvimento regional, que é muito importante. E hoje, diante desses novos desafios, com a transformação digital, né, as exigências ambientais e as mudanças no comportamento dos passageiros mudaram bastante. E é trabalhando sobre esse tema que a gente traz sempre uma pessoa importante e que já vive esse tema diariamente. A gente convidou a Karina Andrade Barbosa, que é a atual presidente da cooperativa da Coopertalze, é esposa do Luciano, mãe da Ana Júlia, tia da Laura e do Bento, é graduada em letras e também graduanda em direito. Ela deixou a sala de aula para trabalhar ao lado do esposo no ramo do transporte, iniciou nesse ramo numa empresa privada e até receber esse convite aí de exercer a diretoria de um setor na Coopertalze em 2015. A cooperativa, da qual faz parte do quadro de associados desde 2007. Em 2017 foi convidada para fazer parte do conselho administrativo, com o cargo de presidente, na chapa a qual ganhou aí as eleições e hoje exerce a função desde então, né, já está no segundo mandato. Karina, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz aí com a sua participação para a gente falar sobre um ramo tão importante que move aí os sonhos, o compromisso de várias pessoas no dia a dia aqui no nosso estado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, né? E quando a gente fala de transporte, né, a gente sempre pensa nisso, aí como você falou, nas rodas, né, no levar. E a gente se depara realmente, né, com tantos testemunhos, assim, de sonhos. Uma vez eu me deparei no Instagram, era o Instagram de uma pessoa que eu tive contato com ela quando a gente estudava no colégio, né, ensino fundamental. E aí ela fez um testemunho, ela tinha passado no concurso do Ministério Público em Laranjeiras e ela falou no testemunho e ela citou a Coopertalze lá. E assim, aquilo pra mim foi bem marcante. Na época a gente inclusive fez até uns vídeos com algumas pessoas que pegam transporte, porque realmente o transporte ele vai além. Eu tenho certeza. Eu sou testemunho vivo. Ele transporta sonho, né? Quando você sai assim pra ir conquistar, estudar, trabalhar, visitar alguém. É sonho. É verdade. Ó, muitas das vezes eu morava no interior, em Dores,
então eu utilizei muito o serviço da Copperthouse para ir para a universidade, para vir a Aracaju, que tudo a gente faz em Aracaju, né? Então, essa mobilidade era muito importante. Tenho certeza que esse trabalho que está sendo perpetuado pela Copperthouse é um trabalho que desmistifica muitas coisas, né? Que às vezes eu tenho certeza que você tem às vezes essa dificuldade, né, da conscientização da população, entender qual de fato é o trabalho da cooperativa e o quanto é importante também. Isso mesmo, olha, quando a gente fala em sonho, né, por exemplo, se eu lhe perguntasse aqui, qual a época do ano que você acha que a Copperthouse mais transporta? Aí tem gente que vai dizer, Natal, Semana Santa, que é um feriado longo. A época do ano que nós mais transportamos é Dia das Mães e Dia dos Finados. Caramba! Porque as pessoas se deslocam de uma maneira ou de outra para visitarem as mães ou para visitarem os túmulos dos seus entes que já partiram. Caramba, eu diria realmente Natal, né? Exato. E o Natal, ele vai depender muito da época. Se é final de semana, se é meio de semana. E essas duas datas do Dia das Mães, que nunca muda no domingo, e de finados independem. O almoço com a família é muito importante, né? Isso. Karina, vamos começar falando sobre como que você enxerga o papel da Copperthouse hoje, né, nesse cenário de transporte sergipano. Quais as principais transformações que a cooperativa passou durante esses anos? Você está no segundo mandato, mas a Copperthouse já é uma cooperativa antiga, né? E que tenho certeza que passou por diversos momentos difíceis, como também momentos bons, como toda empresa, como toda cooperativa vai passar. O que é que você enxerga? Então, a Copperthouse, né, ela tá aí, surgiu há 29 anos. Então já é um tempo, né, bem solidificado. No entanto, né, o que a gente vê, a gente consegue visualizar um crescimento. E esse crescimento, às vezes, ele não é nem visualizado e nem valorizado pelos próprios cooperados ou até mesmo pelos usuários. Isso causa, né, uma sensação assim, para quem está lá na gestão, uma sensação de que o tempo todo a gente está trabalhando e a gente está sempre buscando inovar, e chega uma hora que a inovação e os acontecimentos de crescimento, de gestão, ele não é visto lá na ponta. Né? Então, veja, cooperativa, né? A gente sabe que cooperativa, né, a missão dela principal é essa questão humanizada. A gente sabe, se a gente trata de um banco, por exemplo, uma cooperativa de crédito e um banco institucional, a gente sabe bem tipo de atendimento, né, a diferença. Então, é esse atendimento humanizado. E aí a gente vê cooperativa que já tem essa missão de atendimento humanizado, transporte de passageiro, que é totalmente relacionado ao humano, totalmente, prestação de serviço, você presta serviço a alguém, né? E o contexto dentro do estado de Sergipe. Vocês são uma cooperativa e vocês sabem o quão pouco é dado de vamos dizer assim, quão pouco é dado de valorização às cooperativas do nosso estado. Quão pouco é dado? É muito pouco. Então, tem assim, toda uma luta de conscientização, pronto, né? Você falou a palavra-chave, assim, eu lembro que uma vez, até na própria Sescop, eu fui chamada para falar um pouco e eu comecei assim, a Copperthouse começou com uma luta, todo mundo começou a rir, mas é verdade, quando a gente fala de cooperativa, a gente sempre tem que estar se remetendo a uma luta, e aí a sensação que a gente tem é que o dia a dia nosso é uma luta, porque a gente precisa gerir, ter gestão, atender o cooperado, atender a população e fazer com que ainda seja reconhecido e valorizado pelo poder público. É verdade. E mais ainda, é engraçado como a gente precisa provar valor, né? Não é só o ser valorizado, mas é provar valor, que o trabalho que a cooperativa vem realizando
é bom, dá certo, as pessoas vão ganhar e o Estado também, né? Porque a gente está trazendo, fazendo com que esse dinheiro que é produzido fique em nosso Estado. Exatamente. Né? As pessoas estão ali trabalhando, recebendo benefícios também, que eu sei que a cooperativa de vocês trabalham muito esse benefício junto ao seu cooperado, mas é o tempo todo tendo que provar valor não só para a população, mas até para o seu próprio cooperado, né? O tempo inteiro. Olha, a gente até, Marcel, até quando o Marcel foi trabalhar com a gente, ele fez questão, assim, vamos enfatizar esse de Sergipe, esse sergipano. O cooperado, para ser sócio da Coopertaus, ele tem que ter domicílio em Sergipe. Ele tem que ter domicílio em Sergipe. Então, poxa, toda a renda dele vai ficar dentro de Sergipe. Que é muito importante isso. E aí, né, quando a gente vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem de vocês mesmo. Atendimento ao público, que é o que a gente faz o tempo todo. E o quão as cooperativas saem na frente nisso. A gente falou de cooperativa de crédito e eu vou me remeter até a vocês. Eu tive, a semana passada no São Lucas, todas as atendentes Núcleo Saúde. Poxa, a gente que é cooperativa, sabe? A gente que vê, assim, que sabe o treinamento que elas tiveram para estar ali, tudo que passou, o quão a visão que se dá para olhar para o outro. Quando a gente vê ali, a gente diz, poxa, aqui eu tenho certeza que o meu atendimento vai ser diferenciado. Muito legal. E aí, o quanto a gente, assim, vê que as pessoas, de uma maneira geral, o público de uma maneira geral, quanto tá alheio a isso, quanto fica alheio a isso. Porque hoje a gente só fala de inovação e competitividade, mas a gente esquece que o humano... Essa valorização, né? Porque a gente vive também nesse momento de quebra de vínculos entre os humanos e a máquina, né? Hoje a gente só fala sobre IA, né? Tecnologia, inteligência artificial, que inclusive daqui a pouco eu vou te perguntar, mas que eu vou me remeter também, Karina, a uma outra pergunta, que é muito interessante a gente falar sobre a diferença. Eu acho que todos os dias você deve muito passar por essa pergunta. Qual a diferença entre uma empresa particular e uma empresa cooperativa de transporte? Pronto, veja. Há 29 anos, o estado de Sergipe, o transporte aqui era total, em todo o estado, ele era feito por empresas, né? Empresas que naquela época não atendia. Eu sou de Itabaiana e à época eu me recordo bem que a empresa que fazia essa prestação de serviço lá, eles sempre tinham carros quebrados nas vias, não atendia. E aí, se você me perguntar por quê, o que aconteceu, não vamos entrar nesse mérito. Então, aí, um grupo de pessoas viram essa possibilidade, né, de se reunir e fazer essa ideia de montar uma cooperativa. Foi uma luta. Muito legal. Foi uma luta, né? Foi uma luta junto ao poder público, foi uma luta junto à população, foi uma luta para eles mesmos. Acaba sendo uma luta familiar, porque você vai sair de casa todos os dias para lutar, para conquistar espaço. Houve essa luta na época, alguns começaram, outros depois foram aderindo. Eles foram bem corajosos, procuraram o poder público, encontraram apoio. A gente não pode nunca, assim, é uma questão que eu digo, assim, a gente precisa voltar para a raiz. Eu digo que uma empresa, uma instituição, uma cooperativa que não respeita o passado, ela não tem futuro, ela precisa respeitar o passado. Então, assim, a Coopertaus tem uma gratidão enorme, mesmo hoje, mesmo na época eu não estava nessa luta. Eu não estava, eu conheço a história, mas eu não fazia parte. A família do meu esposo sim, mas eu não. E na época, né, Albano Franco foi ele que deu apoio total, assim. Ele realmente teve a coragem de dizer assim, a gente vai resolver o problema do transporte, se precisar a gente se indispor com as empresas, a gente vai se indispor. E assim, precisa ter coragem.
Na época, ele era governador? Isso, né? Ele precisa ter coragem. Você sabe que precisa ter coragem. Precisa. Precisa ter coragem. Karina, até me desculpe pela ignorância, mas hoje existem concessões para que você utilize o serviço? E aí começou, né? Claro, as empresas que rodavam também, as concessões do transporte, ela é do Estado. Perfeito. As concessões é do Estado. Hoje o Estado de Sergipe ele é dividido total. Todo o transporte público intermunicipal aqui do Estado é feito por cooperativas. E elas se dividem em cooperativas primárias e secundárias. Na época dessa luta aí, era a Coopertause. Foi só a Coopertause. A Coopertause é a pioneira. Foi a primeira, né? Isso, ela foi a pioneira. Foi a Coopertause. Depois surgiram outras cooperativas. Que aí, né, o Estado... que foi já, as cooperativas era competência do DR, depois passou para a CEDURB, CEINFRA, hoje voltou para o DR. E eu acho muito salutar essa volta, né, dentro da instituição que trata de estradas e rodagens. E a Coopertause fazia o transporte capital interior. Então, com o tempo foi surgindo uma necessidade, né, e surgiu essa necessidade de perceber que hoje a gente chama de cooperativas secundárias, que são aquelas cooperativas que fazem esse transporte do interior para interior. Por exemplo, a Coopertause tem carro que sai daqui e vai para Canidé. Mas nós temos vários carros que saem daqui para Itabaiana e lá em Itabaiana, naquele horário... tem uma outra cooperativa que vai de Itabaiana para Canidé. Ah, interessante. Não sabia que tinham essas divisões. Tem, aí tem Itabaiana, que é aquela região agreste, tem outra cooperativa que faz parte da região sul, tem essas secundárias, hoje tem. Muito legal. Essa quebra, né? Todas por concessão. Todas as linhas são do Estado, que concede a Coopertause, né, a cooperativa, que as outras cooperativas também funcionam dessa maneira, e a cooperativa, junto com o seu conselho administrativo, é competência não só do presidente, não é competência de diretoria de transporte, é competência do conselho administrativo, que foi eleito em assembleia, direciona o sócio, o interessado. Por isso que às vezes a pessoa me pergunta assim, como é que eu faço para entrar na Coopertause? Alguém tem que desistir. Porque não tem linha, eu não posso chegar e dizer, não, eu vou criar uma linha aqui. Não, as linhas já existem. Interessante. Não é como vocês, que eu me formei, quero vir aqui, dou meu currículo, venho, faço... Não. Alguém tem que desistir. Caramba. Aí quando alguém desiste, a gente recebe essa desistência, remete ao conselho administrativo e outra pessoa é indicada. Muito legal. É interessante a gente conhecer como funcionam, né, de fato, as cooperativas e como elas são diferentes entre si, né? São ramos diferentes, né? O estatuto ele vai reger realmente como a cooperativa ela deve agir. E é interessante a gente saber isso. Eu imaginava que o cooperado ele poderia chegar lá, não, quero fazer parte e daqui a pouco. É claro que vocês devem ter um processo de adesão, né? Diferente, por exemplo, do nosso. Mas não imaginava que precisaria ter essa desistência. A gente tem um processo, tem uma proposta de adesão, que geralmente hoje é feita como assim, eu desisti, eu quero indicar Fabrício, eu quero indicar, sabe? Tal indicação. Muito interessante. Passa pelo conselho, o conselho tem competência estatutária para não aceitar. Para você que está assistindo aqui o nosso episódio, a gente está com a Karina Andrade Barbosa, que é atualmente presidente da Coopertause, e a gente está falando sobre essa inovação, né? Sobre o futuro do transporte cooperativo, principalmente aqui em Sergipe, a qual a cooperativa tem suas concessões e atende o nosso estado inteiro. Karina, vamos falar agora sobre a essência da cooperativa, né? A gente está percebendo que a inteligência artificial,
os mecanismos digitais, eles estão tomando conta, né, do nosso Brasil, do mundo, enfim. Como é que a cooperativa, ela está tentando equilibrar essa essência cooperativa, mas com inovação, com competitividade no mercado? Afinal, existem também outras cooperativas que também trabalham, né, com essa mobilidade, mas estão tentando equilibrar tudo isso da maneira mais interessante, que os cooperados eles não sejam prejudicados e também a população, né, que na verdade todo mundo se beneficie. Então, esse avanço, principalmente esse avanço tecnológico, ele se dá notadamente, assim, é visto mesmo. Ele se dá por regiões. Por regiões? Por regiões. Nossa. Existem regiões que elas se adaptam mais fácil. Uhum. Há uma mudança, há uma compra online, há uma bilhetagem eletrônica. Tem outras regiões que são mais resistentes. É verdade. Eu acho que tem uma resistência, principalmente das pessoas mais velhas, exatamente, né? Que tem medo de fazer uma compra online. Exatamente. Né? É claro que tem também toda aquela coisa do que a gente está vivendo também dos processos de fraude, né? Então acham que também podem ser acarretados. E assim, eu vou além. Eu enfrento isso na cooperativa com os próprios cooperados. Eu tenho cooperado que ainda tem uma certa resistência a esse mundo virtual. Até mesmo assim, na hora de receber a parte dele, a dificuldade de um Pix, por exemplo. Caramba! A dificuldade, a gente passou a pandemia toda, eu não consegui fazer nenhuma assembleia virtual. Todas as minhas assembleias foram presenciais. A gente teve aquele prazo, né, que alterou, que não tinha obrigatoriedade de fazer até março, podia fazer até o final do ano. E a gente fez no prazo limite, dividido em grupos. Como o nosso auditório ele é grande, eu dividi em 4 grupos. E eu fiz 4 assembleias de prestação de contas. Eu não vou dizer assim, caramba, porque aqui a gente teve que fazer mais ou menos isso. Consegui, teve que fazer assim. Então, assim, essa é uma inovação que nenhum ramo ele pode ficar de fora, nem deve. Precisa se adequar. E assim, né, a gente que presta serviço, a gente fica tentando, assim, direcionar. E assim, às vezes eu me pego pensando, como é que a gente vai atender? Porque assim, qual é a nossa principal missão? É o bem-estar da prestação do serviço, no nosso caso, dos passageiros. Aí, pra gente dar bem-estar, a gente tem que dar de uma maneira unânime. Então, a gente tem que lança de uma maneira total, mas a gente percebe, é muito perceptível, que a adesão, ela vai se dando por região. Existe ainda, sabe, no transporte intermunicipal daqui do estado, uma questão cultural. Eu tenho região que o passageiro, ele se dirige para a rodoviária, compra o ticket dele. Eu tenho região que o passageiro se dirige para o carro, ele pode até passar o cartão dele lá no carro, porque hoje a maioria dos nossos carros já tem, né, a sua venda própria dentro, né? Passa lá dentro do carro, mas ele não tem a cultura. É muito cultural isso nosso. E é gradativo e muito lento. É lenta, lá é lenta. No começo eu me agoniava muito com isso. Hoje eu tô mais tranquila. Porque se o nosso objetivo de inovação e de competitividade é o serviço social prestado para um bem comum, e a gente procurando cada dia mais fazer qualidade, eu não tenho como estar correndo contra o tempo e nem querendo que aqui entenda que hoje tem que ser assim. É muito complicado. É a mesma coisa a gente dizer assim, a minha filha não leva um caderno para a escola. Na minha época, isso era inimaginável. Não, eu para mim é inimaginável até hoje, assim. Verdade. Entende? Então, assim, a gente tem que aprender a entender que vai ter que se dar também de se acordo. Adequar. Se eu estou prestando um serviço e se eu estou pensando no bem comum daquele serviço prestado, eu não tenho por que querer que a pessoa
Não, tem que se adequando. Tem que se adequando. Verdade. Eu lembro que na época surgia assim uma agonia. Meu Deus, quando é que eu vou fazer essa assembleia? Eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer? Aí a gente ainda pensou, se eu fizer e os cooperados não conseguirem entrar, a dificuldade de entrar. Eu tive que adequar a minha realidade. Dividir em 4. Foi cansativo? Foi. Muito. Eu fazia uma de manhã, outra de tarde. No outro dia, uma de manhã, outra de tarde. É cansativo. Às vezes até o teor, né? Mas era necessário. Era a adequação que eu tinha para o momento, para a realidade que eu estava inserida no momento. A minha realidade não era uma... a assembleia já é cansativa, né? Porque é o momento mais importante da Então, mas da aí você cooperativa. veja, viu, Fabrício, isso daí é uma coisa que me incomoda muito no cooperativismo. Porque, poxa, a assembleia tá ali para ser discutido as melhorias e os resultados. E assim, é tão histórico a gente vê que nas assembleias surgem tantos desentendimentos desnecessários. Que foge literalmente do foco do motivo da assembleia, né? A gente faz pré-assembleias lá, né? E nas pré-assembleias eu digo que as pré-assembleias é uma oportunidade da gente mostrar de maneira, com a linguagem financeira, Sim. né? Que é aquela linguagem que todo mundo entende, o que vai ser apresentado na assembleia de maneira contábil, né? E quando a gente apresenta, a gente percebe, assim, uma certa evasão, né? Quando vai, às vezes, poucas perguntas, sabe? E quando chega na assembleia... Quer tirar aquela dúvida que já não cabe, né? E assim, né, essa nossa parte explicativa, ela se dá muito com relação ao transporte da rodoviária. Porque a cooperativa, ela faz a gestão dos passageiros da rodoviária, de Aracaju para o interior, das rodoviárias Nova, né, que é a rodoviária a de lá de cima, José Hollenberg, a Luiz Garcia, e o que está hoje de bilhetagem eletrônica, que bilhetagem eletrônica funciona como as empresas que compram os tickets para os seus colaboradores, né, para os seus funcionários. Mas aquele passageiro que vem do interior, ele é gerido, a gestão dele, a parte financeira dele é por conta total do funcionário, do próprio motorista que está dentro do carro, né? Então, mesmo a gente levando esse percentual ligado à rodoviária e a gente entendendo, por exemplo, que eu lembro que a primeira pré-assembleia que eu fiz em 2019, eu levei os gráficos da venda, né, de passagem nas rodoviárias antes da pandemia e depois da pandemia. E o número, a queda, que a gente considerou assim, como a gente sobreviveu. E o aumento da bilhetagem eletrônica, por exemplo. Porque a pessoa comprava online, ia já para o ônibus dela. Naquele momento era a segurança a prioridade. Sim. E aí a gente entende o quê? A bilhetagem eletrônica, naquele momento, foi primordial. Foi primordial para o andamento da prestação de serviço, sabe? Foi primordial. Que a gente às vezes não se dá conta disso se a gente não tivesse passado por aquilo. Eu sempre falo da pandemia. Por quê? Porque eu sempre falo da pandemia? Porque eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer. Porque assim, você vem... Eu entrei na cooperativa que a cooperativa já tinha sede, a cooperativa já tinha grande parte do que hoje ainda a gente continua lá implantando, como controle de rodízio dos carros, reserva, né? A cooperativa já tinha uma sala de monitoramento, a cooperativa já tinha uma gestão, já tinha uma gestão pronta, né? E aí quando a gente entra lá, a gente fica pensando assim, para onde a gente vai, vamos dizer, inovar mais? E a gente percebe que a inovação ela se dá mesmo no dia a dia. E que a gente não pode fugir da nossa missão. Não adianta eu ter uma oficina que atende os carros-shows da Cooperhouse com um atendimento 1000%, com um estoque de peça elevadíssimo
e lá fora eu não atendo o passageiro bem, que é o meu objetivo final, que é a minha finalidade final. É o meu serviço. Verdade. É a minha missão. A minha missão é transportar com qualidade, pontualidade e conforto. E segurança, né? É muito importante, né? Você ter bem definido a sua missão, visão, valores, propósito e fazer com que o final, o resultado final, as pessoas entendam que ela está sendo respeitada. Aí né? hoje, veja, a gente entende muito, poxa, se a gente tivesse vamos dizer assim, um sistema que fosse todo ele de maneira virtual, seria ótimo. Evitariam tantas coisas. Mas não é a realidade do meu público. Então, como é que eu vou investir nisso? Eu vou perder o público. Mas então, essa inovação... nunca deixa de lado também, né, pro investimento. Então, aí né, o que acontece? Como é que a gente começou a fazer essa questão, principalmente da bilhetagem eletrônica? Por regiões. Interessante. Muito Por interessante. regiões. Porque, assim, a região, o público metropolitano, ele é totalmente diferente do público do sertão. Do interior. Eu costumo dizer na Copperhouse que a gente fica feliz quando chove lá pro sertão. Muda total a quantidade de passageiros no nosso carro. É incrível isso. E a gente precisa se adaptar a isso. Uhum. Né? E assim, não podemos ficar de fora. Não podemos ficar de fora. Mas a gente também não pode chegar e dizer, vamos implantar aqui agora, vai ser dessa maneira. Porque a gente não vai atender. A gente não vai atender. Então a gente não vai ter resultado. É um processo educacional, né? Gradativo, para que as pessoas entendam. Só que né? assim, é educacional, né? E você entende que essa parte educacional, ela é uma questão muito também da cultura, né? Sim. Da cultura. A gente tem, né, lá na Copperhouse um número de cooperados do início. Alguns poucos, eu posso dizer assim. Alguns já fizeram sucessão para os filhos, né? Outros já deixaram, né? Que não tinha mais interesse, ou então que tiveram aquela situação. Formei meus filhos, sim, né? Sim. Tô sossegado. E aí a gente percebe que entrando uma turma nova, alguns pensamentos também vão mudando, né? Algumas questões vão mudando. Principalmente com relação, como a gente estava falando até no início, que eu mudei a gente mudou aí. Por exemplo, hoje, você falou da concessão, nós temos uma concessão. O que é que a gente precisa fazer de maneira pontual para atender a concessão, para a gente se manter? Importante, que abrange conforto e segurança e pontualidade. Troca de carro. Carros novos, mais seguros, né? Entende? Agora, a implantação de carros elétricos, né? Exato. A nossa frota, ela é praticamente 100% Volare. E a concessionária daqui, elas atendem a gente muito bem, no sentido de que os nossos carros, eles são preparados para o nosso serviço, né? A gente já tem muitos mesmo, assim, uma quantidade grande. Todos os carros, né, de alguns anos para cá, eles já têm essa questão da redução dos poluentes, né, essa questão de tratar o meio ambiente. A gente tem isso, graças a Deus, os carros, eles atendem. Os carros hoje, os carros novos, eles são obrigados a vir com a cadeira de inclusão social, né, para as pessoas que precisam utilizar. Então, isso é uma questão bem positiva para a gente, bem positiva. Mas a gente sabe também que quando a gente trata de uma cooperativa, a gente tem aquele cooperado que ele, algumas vezes, por necessidade, por dificuldade e outras vezes por pensamento mesmo. Só vai trocar o carro quando não tiver mais jeito. Tem muito isso, né? Que era um dos pontos que eu ia comentar com você, Karina, sobre essa parte de sustentabilidade, né? De fato, a gente já chegou nesse assunto. Como é que esse pilar, hoje a gente está vendo que é um trabalho, a gente está com a COP30 batendo aí na porta, né?
que vai ser realizado lá em Belém. Então, é um futuro que está sendo planejado, organizado, para que as pessoas se conscientizem, né, do quão importante cuidar da nossa realidade ambiental. E eu acho que é muito difícil também para vocês, né? Saber que eu trabalho com mobilidade, o meu cooperado, ele é dono do carro, né? Então, fazer essa mudança, tentar se adequar à realidade do meu serviço e ainda também atender às novas diretrizes ESG, né? Que as cooperativas elas estão se envolvendo bastante. Então, como é que vocês estão tentando adotar essa nova realidade para reduzir realmente esse impacto ambiental, ter operações mais verdes? Então, os carros, né, eles já vêm de fábrica, os carros novos eles já vêm de fábrica, todo com essa questão da sustentabilidade, com essa questão da inovação ambiental, com essa questão dos poluentes reduzidos, né? O uso do combustível relacionado ao ar, ele já vem pronto. Lá na Copperthouse, esse problema nosso, ele acontece de maneira, eu não vou dizer nenhum problema, ele acontece de maneira natural, porque o nosso cooperado, ele realmente tem um compromisso na troca do carro. Já é um compromisso garantido. Já é, por exemplo, antes da pandemia, o Estado exigia que o carro tivesse 8 anos. A vida útil do carro era para ser 8 anos. Com 8 anos tinha que trocar. Depois da pandemia, se houve uma mobilização de aumento desse tempo, porque se entendeu da dificuldade de trocar o carro na época. E as cooperativas primárias mudou de 8 para 12. Mas lá na Copperthouse, a nossa vida útil dos nossos carros lá hoje, a nossa média são 5. Então, a gente, de uma maneira geral, atende. Muito. O nosso estatuto são 6. A gente ficou abaixo, com 6, o Estado era 8, a gente mantinha os 6. Sempre mantivemos os 6. Teve uma épocazinha ali, 2020, 2021, que foi uma época mais difícil, que ficou oscilando assim, 6, 7, né? E a gente sempre acompanhando isso. 6, 7. Que foi já o período pandêmico. Foi, exato. Né? Quando a gente foi, né, que teve essa questão da mudança do Estado, foi um momento muito crítico, assim, porque a gente entendia que não devia subir tanto ano, porque veja, a gente estava enfrentando aquele momento, a gente estava enfrentando aquela questão naquele momento, mas aquele momento ia passar. E se a gente quer prestar um serviço com segurança, a troca de carro é algo essencial. Traz mais segurança, né? Principalmente pro passageiro, né? Com cinto de segurança, toda a parte de saída de emergência. Olha que eu não entendo muito. Mas é verdade. E assim, veja, essa troca de carro, esse manter essa vida útil, ela hoje, ela se dá estritamente com os recursos dos cooperados. A gente não tem nenhum subsídio do governo. Nenhum. Ela se dá estritamente por conta do cooperado. Que é o cooperado. É um assunto até que eu trago. Recentemente eu estava lendo sobre os programas de incentivo que o governo deveria ter, né? Que eles chamam inclusive de Pronacop, e que a gente nunca ouviu falar, que as cooperativas nunca ouviram falar sequer desse programa de incentivo. Ele existe como nome, mas é um programa que a gente não vê trabalho algum sendo realizado. Pelo contrário, tem as cobranças, né? E a desmistificação tentando, mas a cooperativa é cooperativa mesmo? Exato. Né? Será que está sendo realizado mesmo? Então o Ministério do Trabalho, enfim, em vez de tentar orientar, ajudar, pelo contrário, estão ali para tentar, parece que... Então, mas veja, quando a gente fala assim dos ministérios, todas as vezes que a gente tem alguma questão que vai para lá, a gente tem é como se a gente tivesse essa necessidade de explicar. De provar, né? Não, assim, a gente tá aqui, ó, mostrando que a gente é cooperativa. Verdade. Que a gente é cooperativa, que a gente funciona, que a nossa parte legal é de cooperativa. Que a gente é uma empresa de direito privado, mas é cooperativa. Exatamente. É cooperativa. Então, assim, a gente tem essa questão. Por exemplo... os ônibus novos, eles têm a cadeira, né? Eles têm a cadeira.
a gente transporta. E aí, né, eu passei e passo, né, foi uma coisa que me preocupou muito lá na Copperthouse, foi questão de processo judicial. Por quê? Poxa, funciona tão bem, a gente atende, a gente tem nome, a gente tá no estado, a gente atende de verdade, porque a gente atende de verdade, porque a gente tem tanto problema. E aí a gente foi identificando algumas coisas, né? E aí, veja, passe livre, a gente transporta. E de quem é a obrigação? Não é nossa. A gente transporta por nossa conta. Verdade. Quem paga a conta somos nós. Sabe? Somos nós. E até eu digo assim, quando eu tenho a oportunidade com o legislativo, eu digo, poxa, vocês trazem e aprovam aí legalidade, nem passa por a gente. E assim, eu digo sim aos cooperados, a gente não quer deixar de transportar. A gente não quer. Veja, não é só uma questão social, é uma questão de você se sentir bem também como ser humano. Poxa, o meu trabalho me dá a oportunidade de levar aquela pessoa que diante da situação dela, ela precisa de um cuidado diferente. É uma questão que a gente vai forjando a gente mesmo todo dia. Uhum. Todo dia. Mas a conta é alta. Muito alta. É. Karina, vamos falar sobre gestão. Hoje você está no seu segundo mandato, né? Você, mulher, representativamente aí, tem um papel muito importante e que pesa hoje em dia, né? A gente sabe que uma cooperativa de transporte, quando a gente pensa, a gente fala muito sobre a figura do homem, né? O homem está sempre ligado a carros, a mobilidade. Como é que você se vê nesse papel de presidente, onde historicamente a gente só vê homens? Qual foi esse impacto, né? Principalmente no seu primeiro mandato, quando você entrou lá para ser votada, representar um grupo praticamente de homens. Hoje você tem também motoristas mulheres? Como é que tá funcionando? A gente tem, né? A gente tem cooperada que dirige, legal. Cobradoras, mulheres, né? Então, veja, quando eu recebi o convite, né? Que foi do ex-presidente, né? Que para fazer parte do conselho, para entrar como presidente, assim, para algo que, assim, não fazia parte dos meus planos. Uhum. Não fazia, né? Eu era sócia desde 2007. Eu entrei como sócia. Como eu falei, né? Eu sou formada em letras. Eu amava a sala de aula. Né? Eu gostava muito da sala de aula. E eu vim porque o meu esposo tinha uma empresa de transporte, né? Uhum. Prestadora de serviço. E eu vim para trabalhar com ele. Eu morava em Itabaiana, eu dava aula em Itabaiana, em Campo do Brito. Então, e a empresa era aqui e ficou inviável. Vim para trabalhar com ele. Logo depois a gente passou por alguns momentos e algumas dificuldades, né? Notadamente naquela época daquela questão da Petrobras, que eram estudantes que a gente transportava, que era um programa junto com a Petrobras, e aí diminuiu e ele já era sócio na Copperthouse. Ele tinha empresa, mas ele já era sócio na Copperthouse, ele já era cooperado. E aí eu também me tornei sócia, né, em 2007. Pronto. Eu vim morar aqui em Aracaju em 2009, porque eu morava em Itabaiana, vim morar aqui em 2009, me tornei sócia da Copperthouse. Mas a Copperthouse pra mim era aquela coisa, assim, eu tava lá e a minha única participação era fazer a parte financeira, né? Eu controlava as entradas e as saídas diárias, controlava aquela questão da movimentação dentro do carro, era a parte financeira, né? Eu não conhecia, notadamente, assim, eu não tinha nenhum interesse, né, em gestão da cooperativa, não. Era como se fosse assim, aquele carro lá, eu tomava conta junto com a empresa. Era a parte financeira. Tudo bem, ficamos. Em 2007, o ex-presidente, em 2015, eu já morando aqui, né, o ex-presidente me convidou para fazer parte da gestão. E aí, né, para minha surpresa, que gestão? Almoxarifado. O almoxarifado nosso, ele é a parte da manutenção dos carros.
A parte da manutenção. A gente tem um sistema de rodízio lá na cooperativa, que todos os dias existe a parada oficial dos carros para a manutenção preventiva. Todos os dias. A gente tem a nossa oficina, peça, os mecânicos. A gente tem essa parte estrutural lá que funciona. Então eu fui chamada para ir. Aí eu... vou, né? Vou com essa visão, financeira. Comprar, eu realmente conhecia. Eu conhecia alguns nomes de peças. Eu tinha uma noção. Eu sou filha de caminhoneiro em Itabaiana, então eu cresci ouvindo o nome, assim, kit de embreagem, pneu de tal marca. Eu ouvi crescendo isso. Depois do meu marido no ramo de transporte, então eu fui. E aí, né, assim, eu vou dizer, pra minha surpresa, né, pra minha surpresa de verdade, o que eu percebi, que era um trabalho que ia além. Porque eram pessoas, o meu contato diário ali, não era com as peças que era a minha preocupação, eram com as pessoas. É o setor da cooperativa que está mais próximo do cooperado e dos motoristas. Não tem outro setor lá mais próximo. Nem o setor de transporte é mais próximo. O mais próximo é ele. Eu tinha a oportunidade diariamente de estar em contato com pelo menos 10 motoristas ou cooperados. Só que a cooperativa enfrentava naquela época uma ruptura política interna muito grande. Muito grande. Então, assim, hoje... Na época eu ficava dizendo, que loucura, meu Deus, que loucura, mas hoje eu entendo, sabe? Hoje eu entendo, porque aí é onde entrou o papel da mulher, que hoje eu entendo. E desafio qualquer gestor que passou ou qualquer gestor que venha, se for homem. E aí entrou o papel da mulher, porque é a mulher que tem essa capacidade de controlar os ânimos. É a mulher que tem. Isso é peculiar nosso. Um ambiente totalmente masculino, né? Os homens, eles podem ter conhecimento total. Porque assim, eu digo... Claro que eu sei o papel de cada homem que tá na gestão. E eu não quero deixar de ter. Eu não tenho esse sonho. Eu sonho com a gestão só de mulher. Não, isso é ilusão. Isso é ilusão. Cada um no seu lugar. Verdade. Cada um no seu lugar. Hoje eu tenho um conselho administrativo que são 3 homens e 3 mulheres. Mas não foi nada programado porque eu queria meio a meio. Aconteceu. E tá dando certo, muito certo. E que bom que aconteceu, né? Exato. É uma evolução muito importante. Tá dando muito certo. Então, assim, esse papel feminino foi muito importante naquele momento. E não foi só de gestão, foi muito além de gestão. Sabe? Foi de olhar, de conversar, de entender. Porque, sabe, Fabrício, a gente vive num mundo altamente material, né? Nós somos matéria, a gente trabalha para adquirir matéria, é isso. Mas a gente não pode se apartar do mundo espiritual, sabe? E eu vou dizer uma coisa a você. Uma mulher que reza, ela consegue mudar o ambiente que ela tá. Ela consegue mudar. Que legal. E hoje, se você chamar qualquer cooperado, e se ele disser assim, eu não vi nada de melhor, mas se ele disser bem assim, mas hoje a gente consegue ver ou sentir uma paz aqui, eu já cumpri a minha missão. Sabe? Eu já cumpri a minha missão. E aí, foi nesse contato, com esse almoxarifado, que eu me identifiquei. Realmente, eu me identifiquei. Eu passei a gostar. Foi fácil? Não foi. Não foi. Gestão é muito difícil, não né? Não foi. E aí depois o ex-presidente me convidou para estar mais perto dele. Aí eu fui trabalhar diretamente com ele. Né? Na época, a pessoa que era assessora dele saiu e ele me chamou para ficar com ele. E eu ali,
Pronto. E aí começou a eleição. E assim, não passava pela nossa cabeça que tinha lá um presidente há 18 anos e que estava dando certo, né? Existia essa questão política. Não passava pela nossa cabeça de ter uma troca. E aí o tempo foi passando, e aí depois surgiram assim algumas conversas do tipo: a próxima candidata vai ser você. Eu dizia: esse povo tá doido assim? Não, eu tava bem ali onde eu tava bem, eu tava gostando do trabalho, porque assim, não tem pra uma pessoa, não tem uma realização maior do que você se acordar e você ir trabalhar num lugar que você tá gostando, que você sabe que ali você tá cumprindo a sua missão de vida. Não tem. Trabalhar não é só ganhar dinheiro, assinar, despachar documento, ou deixar que o outro que sabe que precisa da sua assinatura esperando dias e dias para assinar e você, não, eu assino. Não é missão. Você precisa gostar realmente. É você entender, é você ser presença de verdade onde você tá. Então assim, eu tava bem ali. Tava. E aí eu disse, não, mas assim, e eu dizia assim pra ele, eu não sei fazer a parte política. Essa política. E hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente da parte política, sabe? Eu até digo bem assim, quando alguém que não é nada da política, que se prontifica assim, você candidato, que eu vejo um monte de gente dizer, tá louco? Eu penso assim, poxa, a gente precisa mudar esse pensamento. A política precisa de pessoas que saibam por que tá ali. Precisa. Poxa, a gente tá enfrentando essa questão agora do Rio de Janeiro. De quem é a culpa, minha gente? É do governo, é do Estado ausente. Verdade. É do Estado ausente. Uma guerra silenciosa, né? Que pode acontecer em qualquer lugar. E se realmente você não tiver essa política para amparar, entender todos os lados, né? E fazer sua parte, obviamente, que é isso que, por exemplo, está necessitando lá, as coisas elas podem acontecer. Com Senão, certeza. explodem, né? Que eu acho que boa parte, que é o que esse trabalho que você vem realizando, de realmente tentar equilibrar as coisas, né? Olha, o Estado ele tem um papel fundamental de colocar cada coisa no seu lugar. É como uma casa, uma família. A pessoa pode ter 3 filhos, mas o comportamento dos 3 são diferentes e os pais têm que saber o lugar de cada um. Às vezes um pai não pode dar a liberdade que dá um ao outro, porque às vezes o outro não pode ter a mesma liberdade. Não pode. E a gente, né? Eu digo a gente porque a gente tem esse papel dentro de casa, a gente tem esse papel no ambiente de trabalho. A gente não pode o tempo todo achar que isso aqui tem que ser aquela coisa amistosa e política. Não, vai ter que chegar a hora de você chamar e dizer, vamos sentar aqui. Veja. Isso daqui não pode acontecer. Esse perfil precisa ser mudado, isso daqui precisa ser mudado. Então, aí eu entrei na cooperativa nesse sentido, né? Gostando, mas eu nunca baixei minha cabeça, assim, para dizer, tá tudo lindo, maravilhoso e eu vou aqui agora fazer tudo em prol da política. Fazer sorriso bonito porque a minha posição aqui vai depender de voto. Nunca tive essa intenção e sofri muito por isso. Na verdade, porque as pessoas gostam de tapinha nas costas. Maior, né? As pessoas gostam de tapinha nas costas. Gostam. Sabe? E aí você tem que chegar, você tem que chamar o cooperado e dizer pra ele que aquela questão ali não é da cooperativa, é dele. Que quem tem que tomar conta é ele, quem tem que se posicionar é ele, quem tem que resolver é ele. E as pessoas não querem isso. E aí vem o lado da mulher, né? Vem o lado da mulher. Por quê? Apesar da gente ter esse poder de amenizar, a gente também tem a questão da sensibilidade, que a nossa é muito maior. É muito maior. E o homem, muitos homens, quando percebe isso, é nesse ponto que ele vai atingir. É nesse ponto. Só que eu vou dizer a você com toda certeza. Uma mulher, quando ela chega em um determinado cargo, a luta dela maior, às vezes, não são com os homens que estão ao redor, mas são com as outras mulheres. Muitas outras mulheres. Sabe aquela questão de abrir a porta para outra entrar? Tem muita mulher que ainda fecha a porta para outra cair. Infelizmente. Imagina.
infelizmente. Acho que todo ambiente de trabalho a gente vai encontrar esse tipo de dificuldade, né? Mas é muito salutar todo o trabalho que você vem realizando, que é muito legal. A gente vê o quanto a cooperativa ela cresceu. Todo mundo fala ou pro bem ou pro mal, mesmo que seja em comparativo com outras cooperativas, que às vezes a gente só fala Coopertause, que às vezes as outras ficam um pouco apagadas, e a Coopertause ela se destaca. Então pode vir sempre pro bem ou pro mal, isso, né? Muitas das vezes. Mas, Karina, é muito importante esse trabalho que você vem realizando. Eu tenho certeza que outras mulheres se inspiram bastante no trabalho que você faz junto à cooperativa, e como representatividade é muito legal, muito legal. Então, parabéns de antemão. Karina, para finalizar, que eu já fui chamado ali, dizendo nosso tempo, eu queria saber qual é o futuro que você imagina para a Coopertause, para o transporte aqui em Sergipe, né? Se é um futuro que nós teremos mais tecnologia, sustentabilidade, inclusão, não só de pessoas com deficiência, mas também com mulheres, pessoas negras, minorias que acabam querendo essa representatividade, e que a cooperativa ajuda bastante, né? Nós somos feitos da comunidade para a comunidade, que é muito legal. Essa inclusão, ela já existe hoje lá dentro, né? Nós temos esse perfil de realmente entender essa necessidade de se colocar, né, diante dessa realidade. E o nosso objetivo é continuar sempre. Continuar atendendo com o que a gente tem. E por mais que a gente diga assim, a gente não cresce em números, mas a gente quer, o nosso objetivo mesmo é crescer em qualidade. Eu digo que a excelência, ela é uma linha, ela é uma linha horizontal, assim, ela não vai, ela não tem. Quando você chega em um patamar, você quer mais, você quer mais, né? E assim, o meu maior desejo mesmo, né, dentro do ambiente Coopertause, dentro do ambiente Sergipe, né, é que a gente consiga mesmo, sabe? Consiga no entendimento, num processo de legalização, né, que a gente consiga entender que as cooperativas funcionam. Elas funcionam. Elas são, assim, a nova era do mercado. Sabe? Elas são a nova era do mercado. E que mesmo com toda a inovação digital, com toda a questão tecnológica, é necessário que a gente tenha que a gente não perca esse conceito cooperativismo, que é cooperar humanamente, que é o diferencial nosso. É esse toque nosso humano, né? Quantas vezes a gente não escuta assim, de alguém que diz assim, poxa, mas é muito legal, eu fiquei amiga do motorista, eu conheço o cooperado. Essa coisa de estar perto. Sim. De estar perto, de estar junto, né? Então, esse é o nosso desejo, né? Com a questão tecnológica, a gente tá indo devagar, mas a gente vai. Hoje a gente já tem a bilhetagem eletrônica na questão do estado, a gente se prepara aí para uma venda online com aplicativo, que nós ainda não temos. Mas a gente está se preparando, já está em fase de conceito, já está em fase de liberação. Eu acredito que até antes do final do ano a gente já coloque isso daí como meta. Os nossos carros, continuar com essa questão, né, de segurança, qualidade, conforto, pontualidade. A gente preza muito por pontualidade. Eu acho que esse é um diferencial também, notadamente no ramo de transporte, que você precisa saber a hora que você vai chegar. E essa inclusão, né? Essa inclusão que faz parte da nossa vida e que não devia nem ter um tratamento diferente, porque são todos homens, né? São todos homens com o mesmo sonhos, o mesmo desejo, mas que infelizmente a gente enfrenta, né? A gente enfrenta e é uma realidade, mas que a gente abraça, sabe? A gente abraça, sim, para que ela seja cada dia mais conquistada e que os espaços sejam cada vez mais priorizados nesse viés e nesse conceito. Muito bom.
Karina, só agradecer, muito obrigado você ter aceitado o convite, falar um pouco desse ramo que muitas vezes a gente acaba não conhecendo tanto. As pessoas às vezes realmente se fecham para as novas informações, mesmo uma cooperativa tão antiga, né? Vocês estão aí quase à beira dos 30 anos, né? E mesmo assim tem gente que tem dificuldade em entender o conceito, a missão, a visão, valores, né, da Coopertause e de outras cooperativas de transporte, enfim, mas é muito legal o trabalho que vocês vêm realizando. Eu já era muito fã, já usei muito, uso quando preciso o serviço da Coopertause. Acho que é muito legal quando a gente tá ali, principalmente a gente que tá no mundo cooperativista, né, que a gente, poxa, eu tô usando aqui o serviço de uma cooperativa, a gente fica né? feliz, a gente fica né? feliz. Então é muito legal. Obrigado mais uma vez. Espero que a gente se encontre aí nos caminhos do cooperativismo para a gente desmistificar mais ainda esse assunto. Eu que agradeço, né? Eu agradeço essa oportunidade. Parabenizo, assim, pelo excelente trabalho, né? Eu assisti o da Cooperativa de Crédito e gostei muito, assim. Realmente é uma visão que as pessoas, até quem é cooperado, não tem noção que ali ele é um cooperado. Para eles são... E assim, que a gente consiga, né, levar essa força mesmo, assim, do cooperativismo, né? Que a gente consiga, mesmo que seja no nosso pouquinho ali, nosso pouquinho, que a gente consiga levar pro Estado, né? Pro Estado e fazer com que as pessoas entendam ali que por trás de tudo aquilo ali existe de verdade uma missão. E quando a gente vê o nome COP, a gente já fica mais feliz, né? Com certeza, né? Com certeza. Que a gente já fica mais feliz, que a gente sabe que ali, mesmo que naquele momento, a contento, não tenha sido feito um diferencial, mas que o nosso objetivo, de uma maneira geral, é esse diferencial. Muito legal. Obrigado, Karina. Valeu mesmo. Obrigada a você. Para você que está acompanhando aí o nosso podcast, muito obrigado por ter assistido esse episódio. Próximo, daqui a 15 dias tem mais um episódio, a gente vai falar sobre cooperativismo, você vem acompanhando aí. Você pode seguir o nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, se inscreve também lá no Spotify, se você só quer ouvir, gosta de ouvir os nossos podcasts, e também segue a gente em todas as redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, enfim, Cooperativa Núcleo Saúde para você, conteúdo de qualidade e sobre cooperativismo, que é isso que a gente quer. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!